Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal. Para quem ainda não se inscreveu, peço para se inscrever para ver os próximos vídeos. Iremos tratar tudo que for de interesse acadêmico e social. Bem, hoje vamos falar um pouco de estatística. Continuando com a nossa sessão anterior, nós já vínhamos falando de vídeos, testagem de hipóteses, análise de normalidade, mas hoje vamos falar de ANOVA fatorial, usando estatística. Então, tudo que vamos fazer aqui, os vídeos que vamos fazer aqui, vamos falar de teoria, mas mostrando na prática, usando algum software. O mais prático, vamos usar o software estatística. Ok, falando de ANOVA fatorial, primeiro temos que saber quando que nós usamos. Falando de análise fatorial, nós usamos quando a variável dependente, neste caso a variável numérica, é influenciada por mais de uma variável independente. Essa variável independente chamamos de fator. Neste caso, nós estamos interessados em estudar o efeito não só de um dos fatores, neste caso fatores de variável independente, mas também a possível influência que cada um desses fatores pode exercer sobre a resposta da variável dependente ao outro fator. Ok? São esses pressupostos teóricos. E esse efeito que nós queremos buscar, nós chamamos de interação entre os fatores. Bem, vamos a um exemplo aqui. Depois vamos demonstrar de forma prática. Numa determinada escola primária, foi efetuado um certo teste para medir o nível de agressão. Okay? Temos aqui uma variável dependente nível de agressão, em crianças que frequentavam pela primeira vez a primeira classe. Para isso foram selecionados aleatoriamente 8 crianças que até os 5 anos de idade ficavam com os avós ou outros familiares. 8 crianças que até os 5 anos de idade frequentavam um infantário. Ok? E 8 crianças que até os 5 anos de idade ficavam com uma ama. Ok? Em Moçambique chamam geralmente de babás. Bom, vamos aqui fazer uma reflexão. Nós temos crianças, neste caso do sexo masculino e do sexo feminino. Então, o primeiro fator é o sexo, a diferença de gênero. E outro fator, bem neste caso, é o acompanhamento pré-escolar. Então, algumas crianças tiveram um acompanhamento no infantário, outros tiveram um acompanhamento familiar com os avós e outros tiveram acompanhamento com as amas. Ok? Então, esses dois fatores é em torno da variável dependente, que é o nível de agressão. Então, queremos ver até que ponto o tipo de acompanhamento pré-escolar teve ou não influência no nível de agressão da criança. Então, neste exemplo, a variável, neste caso, o resultado de teste de agressão de cada criança, é em função a essas duas variáveis independentes, fator A, o sexo, e o tipo de acompanhamento pré-escolar da criança. Ok? Bom, quais são as hipóteses para nós testar? Podemos apurar aqui. A hipótese A é garantirmos que a média, neste caso, a média do sexo masculino seja diferente da média do sexo feminino. Ok? Então, neste caso, se tivermos essa hipótese alternativa, nós rejeitamos a hipótese nula de que as médias vão ser iguais. Outro pressuposto, nós temos que garantir que a nossa hipótese alternativa possa existir pelo menos o I ou o J, de tal que, neste caso, a média daquelas crianças que tiveram acompanhamento no infantário seja diferente
com a média de qualquer seja do que eles passaram por familiares ou amas. Ok? E o último pressuposto é garantirmos que a interação entre esses dois fatores, sexo e, neste caso, o tipo de acompanhamento escolar, haja uma dada interação, ou seja, a interação não nula. Se nós tivermos uma interação não nula, então não se rejeita a hipótese. Bem, são essas as hipóteses e daqui vamos para o prático. Bem, nós temos aqui os dados já organizados, temos que garantir e também devo refrisar aqui que a forma como nós organizamos os nossos dados no Excel determina tudo, ok? Então nós temos que garantir que o primeiro fator está aqui o sexo masculino e feminino e o tipo de acompanhamento para cada sexo e o teste de agressividade. E esse teste de agressividade foi feito aqui. Bem, então aqui mesmo, como estão, nossos dados já estão bem organizados, vamos copiar os nossos dados assim como estão, copiamos para o nosso pacote estatístico, ok? Vou chegar aqui, paste which com a cabeça, então já temos os títulos, vamos ampliar um pouco aqui. Bem, eu vou definir que eu quero testar a normalidade de variância, mas vou definir com o nível de significância de 1%, 0,01%, ok? Porque esses dados, testes de agressividade foram dados mais ou menos deduzidos, são dados hipotéticos, ok? Não são assim muito reais, sofreram manipulação. Ok, nós, como de sempre, e tivemos um vídeo explicar isso, o teste de normalidade é para ver a normalidade da variável dependente, neste caso, o teste de agressividade. E como sempre, usamos teste de Shapiro. Bem, então, nós temos aqui o P 0.01149, ok? Então, é mais ou menos acima, ok? E eu coloquei nível de significância abaixo de 0.01. O que significa que, neste caso, não une os requisitos de abaixo de 1%, ok? Está mais ou menos acima, assim se usássemos esses casos decimais, acima de 1%. Então, neste caso, confirmamos que os dados têm uma distribuição normal, ok? E outra coisa que eu poderia fazer, mas geralmente é opcional, é análise de variância, para ver se os dados, a coleta de dados foram feitas de forma homogênea ou não. Ou isso tem a ver mais para testar o erro amostral, né? Então vamos aqui, Base Statistic. Então daqui vou no breakdown, coloco a variável em causa, teste, e faço isso, ok? Daqui eu venho para a nova teste, então venho aqui teste de Levene para ver a homogeneidade de variância, ok? Bem, aqui nós vimos no outro vídeo, para quem não se deu, quando o P de teste de Levene for acima de 0.5, nível de significância de 5% acima, significa que os nossos dados são homogêneos. Abaixo disso, então, os nossos dados não são homogêneos. Neste caso, com esses dois pressupostos, então, podemos passar para a nossa ANOVA. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar. Bem, nós já vimos que os nossos dados possuem uma distribuição normal e também tem a homogeneidade desses nossos dados. A homogeneidade de variância conforme o teste de Levene. Daqui vamos para a nossa estatística. Neste caso, nós vamos para a ANOVA fatorial. Ok? Fatorial ANOVA. Vamos colocar os nossos dados. Temos a variável aqui, dependente variável. Então, teste de agressividade é a nossa variável dependente e depois vamos predizer os nossos fatores. Então, nossos fatores, queremos ver o sexo e acompanhamento, tipo de acompanhamento pré-escolar. Ok.
Feito isso, colocamos OK. E primeiro vamos ver todos os efeitos. Bem, nós temos aqui já o grau de liberdade, etc, a média, o fator e o P que define a estatística. Como podem ver, primeiro está a nos mostrar que existe aqui uma diferença significativa entre os sexos. Quer dizer que o tipo de acompanhamento pré-escolar é tão significativo em relação aos dois sexos, criança sexo masculino e feminino. Ok? E também estamos a ver aqui que também existem diferenças no tipo de acompanhamento pré-escolar. Ok? Isso significa que entre os tipos de acompanhamento pré-escolar há uma diferença significativa, neste caso até extremamente significativa. E em termos de interação entre esses dois fatores, sexo e de acompanhamento, também temos diferenças extremamente significativas. Ok? Então, isso é básico, já é suficiente. No entanto, nós podemos ver, para quem quer ainda, temos mais outros elementos, podemos ver aqui, ok? Se quisermos ver em detalhes, neste caso podemos ver, por exemplo, o sexo, ok? E abrimos aqui, então temos aqui sexo masculino e feminino, então vamos começar a ver a diferença das médias. Então as médias aqui estão aqui definidas, e o número da amostra, e como sempre aqui o teste está aqui em cima, abaixo de 0,01% ou 5%, nível de significância. Bem, é basicamente isto em termos básicos, então depende do objetivo da pesquisa que poderá mais explorar, mas só estou a demonstrar aqui como nós podemos fazer a ANOVA fatorial usando estatística. Então, neste caso, sendo assim, podemos voltar para o segundo exemplo, mas antes de voltar para o segundo exemplo, temos que primeiro concluir o que nós vimos aqui. Então, vamos voltar. Bem, nós assim podemos concluir o quê? Que o tipo de acompanhamento tem um efeito significativo sobre a agressividade, porque existem diferenças significativas entre as médias dos resultados do teste, consoante o tipo de acompanhamento pré-escolar, ok? Feito pela cada família, neste caso, no infantário ou com uma ama. E que a interação entre o sexo e o acompanhamento é também significativo, como vimos aquelas interações. Ok? Bem, este é o primeiro exemplo. Vamos ver outro exemplo. Segunda pergunta. Um pesquisador estava interessado em determinar se o novo currículo de matemática é melhor para ajudar os alunos a desenvolver habilidades de visualização espacial. Além disso, ele se pergunta também se há uma diferença entre meninos e meninas, porque é sabido que os homens tendem a ser melhores na visualização espacial do que as mulheres. E os dados foram levantados em que o novo currículo das mulheres, está aqui, os resultados que tiveram, e o antigo currículo, tanto das mulheres e tanto aqui dos homens. Os dados são aqui. O primeiro desafio é saber organizar os dados. Mas antes nós temos que sempre voltarmos a rever duas coisas. Temos fator sexo e temos fator tipo de currículo. Os dois currículos nós temos é currículo antigo e currículo novo. Neste caso, nós queremos verificar se há alguma mudança em relação aos dois currículos, ok? Em termos de habilidades, e também se podemos também verificar se há uma diferença entre essas habilidades nos dois sexos. Bom, vamos aos nossos dados. Como eu disse, a forma de organizar os dados é muito importante. Bem, como de sempre, nós temos aqui o sexo, então eu organizei aqui o sexo feminino e masculino na coluna como primeiro fator, porque essa operação tem dois elementos, e também o currículo, então eu tenho que garantir que o novo e o velho para cada sexo. Então, no fim, temos uns dados mais ou menos assim. Então, sempre quando falamos de ANOVA fatorial, é sempre muito bem, quando usamos o estatística, que tenhamos o primeiro fator e o segundo fator e a variável dependente que está em causa.
Bom, nós copiamos também todos os dados e vamos ao nosso Excel. Bem, eu vou ter que abrir a nova janela aqui, nova, e eu coloco os meus dados. Então, eu tenho aqui. Então, primeiro eu tenho que ver a distribuição dos meus dados. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com valores de habilidade. E o teste é o teste de Shapiro. Bem, eu tenho aqui o meu valor P, diz que é de quase de 10%. Está acima do nível de significância de 1% que eu estabeleci. O que significa que quando está acima do estabelecido, temos uma distribuição normal. Quando estiver abaixo do nível de significância estabelecido, temos uma distribuição não normal. Ok? Também poderia haver também análise de variância, consoante o teste de Levene. Então, eu coloco também a variável, neste caso a variável dependente, valores de habilidade, e os meus grupos eu coloco aqui. Então, também venho aqui, teste de Levene. Também me mostra que o P está acima, neste caso, de 5%, o que significa que a variância, os dados são homogêneos, ok? Se estiver abaixo de 5%, seriam heterogêneos. Bem, esses são pressupostos básicos que, com base neles, já podemos ir para a nossa ANOVA. Neste caso, para a ANOVA fatorial. Venhamos aqui, é mesmo procedimentos, colocamos a variável dependente, que são valores de habilidade, e os nossos fatores, sexo e o currículo. Ok? E queremos ver todos os efeitos. Bem, já temos aqui. Primeiro, temos o sexo. O P, como pode ver, aqui não está vermelho. Está acima de 5% do nível de significância estabelecido. Isso significa que não existe aqui diferença estatística entre as médias do sexo dos dois sexos. Ou seja, o pressuposto teórico de que talvez o sexo masculino seja bem nas habilidades não é bem assim. Ainda não há aqui diferenças significativas. Mas em relação a dois currículos, sim, há uma diferença estatística em relação a dois currículos. Ok? E em termos de interação entre dois fatores, também a interação é significativa entre o sexo e o currículo. Ok? E feito isso, podemos voltar ao nosso exemplo. Com isso, nós podemos concluir que o tipo de currículo tem um efeito significativo sobre as habilidades de visualização espacial. Neste caso, existem diferenças significativas entre as médias dos resultados das habilidades, ok? Que é a variável dependente, consoante o tipo de currículo, se é novo ou velho, e que a interação entre o sexo e o tipo de currículo também foi significativo, ok? Contudo, não há diferença significativa entre os meninos e meninas em relação às habilidades de visualização espacial. Porque, conforme a pergunta vinha, o pesquisador também se perguntava se há uma diferença entre meninos e meninas. Bem, eu fiz uma análise fatorial aqui de forma muito básica, de forma muito um pouco superficial, não muito aprofundada, e cada pesquisa e cada objetivo vai depender da exploração da mesma, ok? E feito isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostaram, podem colocar um like, e se há um comentário, podem colocar abaixo sugerindo próximos vídeos, e peço que se inscrevam. Até o próximo vídeo.